Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nos sustenta, a quem nos dá esperança, nos fortalece em todo o segmento. O nosso Senhor Jesus Cristo não traduz a nossa vida com chicotada, com palavras pesadas. Ele dá liberdade para o ser humano aqui no mundo ter a livre escolha, aquilo que se acha melhor no teu ponto de vista. Mas o que nós devemos de entender, que nós temos essa liberdade de livre escolha, nós temos que saber escolher entre o bem e o mal. Queridos irmãos, nosso Deus não se contenta nem com a morte do ímpio, dirá com a do justo. Nós temos que ter muita sensibilidade quando nós falamos isso, porque o profeta Isaías, quantas e quantas vezes nos orientou. Porque o Senhor consolará a Sião, todos os lugares isolados, fará o seu deserto, como Edom, a sua solidão, como o jardim do Senhor. O gozo e a alegria acharão. Nele a ação da graça da voz, da melodia. Olha, o profeta Isaías tem uma profundidade muito grande, uma intimidade muito grande, tinha com Deus, para dar isso para nós como presente. Aí Jesus Cristo vem, sai lá do seu trono, fez carne para nos instruir, para que nós não cometêssemos o segundo erro, o terceiro erro, dos nossos irmãos israelitas, judeus, e por aí afora. Foi erro deles terrível. E tem nação que Deus está zangado para sempre. Edom mesmo, os edomita mesmo. Ele disse, ainda que você construa lá em cima, eu derrubarei. E é uma guerra espiritual até os dias de hoje. E é o nosso dever estar do lado do Senhor, do exército de Deus, para combater espiritualmente o que estou falando. Não é corpo físico material, é campo espiritual, espírito. Em verdade é que Deus nos dá essa. E o nosso foco aqui é falar das maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós devemos agir, nunca permanecer sem ter a segurança de que nós estamos falando de Jesus Cristo. Os melhores momentos de Jesus Cristo no nosso meio, colocando para nós tanta simplicidade, mas com bastante sabedoria. E nós entendemos que cada mensagem mencionada da boca de Jesus Cristo para nós, nossa, não tem como mudar. Era o Filho do Eterno instruindo. Não tem como fugir. E esse momento que estou convidando os irmãos é para entender o significado do que eu vou estar falando aqui. Eu só quero dizer, meus irmãos, é para preparação para uma geração futura. E os nossos irmãos colocar no coração como prática as boas ações que simplesmente o Mestre nos pediu. Tinha uma das parábolas bastante importante. Jesus falou por muitas vezes em parábola, e aqui vai uma do semeador. Ele disse assim, eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte caiu em pedregulho, não tinha terra, nasceu logo, acabou. O sol veio, secou e não tinha raiz, não tinha. Outra caiu no meio dos espinheiros, os espinhos sufocaram. Mais uma caiu em boa terra e produziu a 100, 60 e 40. Quem tem ouvido,
para ouvir, ouça. Isso está em 13 de São Mateus, onde você vai buscar o conteúdo e tentar transferir para tirar este resultado. Quando cai a primeira palavra que fala à beira do caminho, coração duro, pesado, escuta a palavra e não tem firmeza, não tem sustentação, não tem equilíbrio, não aceita. Terra é o coração. A palavra que estou passando agora, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender. Pedregulho, tem raízes, né? E você sabia, mas não tem significado também no germínio. A outra cai em boa terra, dá uma produção. Mas o espinho, fadiga, as luxúrias, a correria, o desentendimento, o desinteresse, a falta de estudar as escrituras, entender que é passageira essa vida, uma série de coisas você pode encaixar no meio disso. Da mesma forma, você pode encaixar no que cai na beira do caminho e o que cai no pedregulho. As três vai dar o mesmo significado, mas teve uma que caiu em boa terra, que produziu 100, 60 e 40. Meus irmãos, aí eu vou classificar dons. Tem muitos dos nossos irmãos hierárquicos que ele não tem um dom avantageado, porque cada um nesse mundo tem a sua bênção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a sua missão. E às vezes ele não tem uma liberdade maior de interpretação de palavra, mas ele é uma rocha, porque ele sustenta aquilo que quem tem o dom transmite. No caso, vamos fazer uma comparação. Se eu não tenho os meus irmãos hierárquicos, as pessoas que têm fome desse conhecimento, não adianta eu ter tanto alimento e não tem para quem passar. Então começa a encaixar aí. 100, quem tem um dom, paga mais caro perante Deus, porque tem conhecimento. 60, é aquele que tem a vinha, tem os obreiros, mas precisa daquele que tem o conhecimento para junto fazer a instrução. E o 40, é aqueles que vêm para ouvir a palavra de Deus, cada um na sua ordem, cada um com sua perfeição. Esse é um balançar, um balanço que a gente acaba fazendo para encaixar o que é essa virtude, essa honra que Deus nos deu. E se for fora disso, a gente entende que no lugar que tem, no lugar de muitos momentos não tem alegria, tem muitos desses irmãos que às vezes se perde no caminho devido por falta de interesse, de preocupação, por falta de conhecimento espiritual, essas coisas. Quando tem tudo isso, a gente entende que dentro da humildade, do coração, aí da ligação com Deus, dentro do campo espiritual, tudo muda, tudo mostra que a gente faz da palavra de Deus a melhor conteúdo, porque a honra de Deus faz isso. E nós temos que entender que sem Jesus Cristo nós não somos nada, não tem como sermos. É a mesma coisa quando existe o bom samaritano, que pergunta para Jesus da seguinte forma: Mestre, o que farei para herdar o reino do céu? Pergunta simples, parece que foi, mas ao peso da resposta. O mestre respondeu assim: ama seu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, do teu todo entendimento. E também o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: pratique esse bem, que terá luz.
Aí ele quis se justificar a si próprio, diz. Pergunta a Jesus Cristo: quem é o meu próximo? E aí Jesus fala abertamente, descia de Jerusalém um certo homem, e que foi apego por salteador, e ele ficou em situação muito difícil, delicada. Passou um fariseu, passou os homens da lei ali, passou de largo, nada fez. E depois passou, acho que um saduceu, um judeu. Estava ali, caído. O homem da lei passa de largo também, não dá muita importância. Mas aí vem um fariseu, um samaritano, e toma a dor daquele homem. Passa vinho, azeite, alivia o ferimento, pega ele, leva com a estalagem e apresenta lá. E deixa 2 dinheiros e diz da seguinte forma: o que for necessário, quando voltar eu pago. Aí Jesus faz a pergunta para ele: qual dos 3 fez o bem? Ah, foi o samaritano. Então vai, faça igual. Meus irmãos, agora vou voltar lá no Velho Testamento de novo, que é a espinha dorsal do Novo Testamento. O mestre fala que deu 2 dinheiros. Será que só foi aquilo? Porque aquele samaritano foi Jesus Cristo. Ele fez essa parábola, citando, mas era ele. Era o próprio Cristo. Como? Como não vamos entender dessa forma? Fácil. Aquelas 2 moedas que ele pagou, os nossos irmãos do passado, foi pago com a peso de ouro, de sangue, da formação até a exterminação da raça humana, com exceção a Noé e a sua família, de Noé até a chegada de Jesus Cristo. E ele abertamente diz: quando eu voltar, ele pago. É quando ele voltar no coração de você, que está aí me ouvindo. Quando você deixar da tua matéria, não é ele que vai voltar, é você que vai voltar para ele, desde que você tenha os seus bons princípios. Então, ler a palavra de Deus é fácil. A buscar o texto, que é um pouquinho... precisa ter um pouquinho de envergadura para poder sair essa preciosidade que é falar de Jesus Cristo, que é uma coisa preciosa. Então, aquele dinheiro significa as leis que aqueles 2 representavam. O samaritano, como sempre, foi censurado, e os judeus, como sempre, foi no meio do contexto, e os homens da lei, que ali passou de largo, não fez nada. É a mesma coisa que eu estou vendo meu irmão cair no precipício e não fazer nada por ele. Por isso que eu faço com as pregações: acorda, meu povo. Faça o que Cristo pediu, instruiu o jovem rico a fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? É só você buscar o conhecimento, tu saberás. Quero despedir do dia de hoje, dizendo a santas paz de Deus, a todos os nossos irmãozinhos que vai estar assistindo esse conteúdo, que hoje, com muito carinho, eu dedico aos irmãos. Hoje é 15/4/2026. Quem foi salvo a ti, de Campinas para o mundo, sou eu, Josué Vaz. Que as paz de Deus esteja com todos. Adeus.